Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Bom dia, amigos queridos, bom dia a todos que comigo estão sempre presentes aqui neste nosso programa, No Caminho com Jesus, trazendo da espiritualidade os ensinamentos de Jesus através do nosso querido amigo Humberto de Campos. Esse programa, dedicado a ele, trazendo a sua obra para que nós tenhamos conhecimento de todo esse cabedal de trabalho maravilhoso, feito por este Espírito, junto a Jesus, porque ele traz para nós essa vivência de Jesus com os Espíritos que estiveram com ele, tanto os discípulos, quanto todos aqueles que de alguma forma estiveram junto a ele, lá na espiritualidade, e aqui encarnados também, que depois se encontram para esse compêndio de ensinamentos e de oportunidades de podermos entender esses ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos conversar, nós estamos fazendo, aqueles que vêm aqui na tarjinha aqui da nossa apresentação, o livro que nós estamos seguindo, que é No Roteiro de Jesus. Esta capa do meu é mais antiga, as capas vão modificando conforme a edição, E ele vem trazer, ele compilou, Ele quem? Gerson Monteiro compilou dos livros do nosso querido Humberto de Campos as lições que tinham referências com Jesus. Jesus quando nasceu, Jesus aqui aprendendo e ensinando, e Jesus nas curas, e depois Jesus desencarnado. O trabalho desse querido amigo junto àqueles que aqui ficaram para seguir adiante com a sua obra. E nós estamos já no finalzinho deste livro, já na parte em que Jesus desencarnou, mas o auxílio que ele vem dar, as oportunidades que aqueles espíritos que estiveram com ele receber a sua imagem, podendo conversar com Jesus, porque realmente era difícil, Para nós ainda é difícil entendermos os ensinamentos do Cristo para vivenciá-lo. Imagina para eles que conviveram lá com Jesus, mas que não tinham nada. Nós temos nós temos o Evangelho, nós temos um cabedal de livros que nos ensinam, nos mostram esses ensinamentos, como devemos seguir. Eles não tinham. Então Jesus, muito amorosamente, estava sempre junto a eles, trazendo as suas lições, trazendo a força, a coragem para que eles continuassem nesse trabalho contínuo. Então, a lição que nos cabe agora, hoje, é a lição 51 deste livro, e é uma pergunta de Jesus.
De Jesus, não, que nós fazemos para Jesus constantemente. Quem de nós não faz? E o nome da lição é: por que Jesus? Por que Jesus? E isso nós questionamos constantemente, principalmente quando nós nos sentimos injustiçados. A gente pergunta: por que eu, Jesus? Por que comigo? Por que tudo acontece? Por que na minha vida nada dá certo? E a gente quer respostas. A gente quer que a gente pergunte, a resposta venha e nós não entendemos que tudo aquilo que nos acontece é a resposta para aquilo que a gente precisa para podermos fazer o nosso processo evolutivo, né? Então, nós vamos começar a lição, porque é uma lição longa, e depois nós temos também aqueles que vão se manifestando com as suas perguntas, e vamos dar conta de tudo isso, né? Então, vamos lá. E ele começa dizendo assim: E Nicodemos, o grande Nicodemos dos dias primeiros do Evangelho, passou a contar-nos. Depois da aparição do Senhor aos 500 da Galileia, então, peraí, só lembrando, quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu, mas ele era simpatizante com os ensinamentos de Jesus. E ele constantemente procurava estar em contato com Jesus. Porque ele acreditava que aquilo era um bem. E nas peregrinações, quando Jesus ia com os discípulos para fora de Jerusalém, de onde eles estavam, o que, que ele fazia? Ele juntava os recursos próprios e, de alguma forma, fazia chegar até Jesus, sem falar quem foi. Mas ele auxiliou nesse processo, porque ele acreditava naquilo que estava sendo falado, né? Então ele está contando, né? Depois da aparição do Senhor aos 500 da Galileia, que vocês já lembram que eu já tenho comentado bastante a respeito disso, né? Certo dia, ao entardecer, detive-me, Nicodemos contando, tá? À beira do lago de suas pregações, rogando a ele me dissipasse as dúvidas. Ante os ensinamentos divinos, eu experimentava o entrechoque em torno das ideias de justiça e misericórdia, responsabilidade e perdão. Aqui ele está falando, né, que antes de Jesus ele tinha um conceito do que era justiça, misericórdia, responsabilidade, o perdão. E depois de ouvir Jesus, ele começou a refletir sobre isso, sobre esses conceitos. De que maneira conciliar o bem e o mal? Como estabelecer a diferença entre o prêmio e o castigo? Como estabelecer. Já foi, já li. Atormentado perante as exigências da lei de que era intérprete, supliquei-lhe a palavra, e eis que de súbito o excelso benfeitor apareceu junto a mim. Prostrei-me na areia e Jesus, aproximando-se, tocou-me de leve a cabeça fatigada e inquiriu, porque Jesus sabia desse apreço que Nicodemos tinha pela sua fala, né? E muitas vezes ele manifestou isso para Jesus. E ele ia conversar com Jesus, muitas vezes. E aí Jesus pergunta para ele: Nicodemos, que pretendes de mim? Nicodemos: Senhor, tenho o pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Por que te banqueteaste com pecadores e tanta vez te referiste quase rudemente aos fariseus, leais seguidores de Moisés? Então ele está questionando por que ele ia junto aos pecadores, aos doentes, e tratava com rudeza os fariseus.
Acaso estão certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Então ele está falando, porque ele era também um doutor da lei, e ele, da mosaica, né? E ele questiona Jesus, por que aqueles e não estes? Por que aqueles que são ignorantes no assunto e não nós que somos estudiosos da lei, né? E Jesus respondeu com inflexão de brandura inesquecível: Nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus, dos felizes que desprezam os infelizes, se todos somos filhos de Deus? De que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Então vamos lá. Então Jesus fala isso por quê? Quando ele fala, eu vim para socorrer, não vim para socorrer os sãos, mas os enfermos, o que é isso? São os enfermos da alma. Tudo bem, Jesus curou aqueles enfermos do corpo físico, mas por quê? Porque sabia que era a oportunidade que eles estavam tendo de poder se transformar. E eles realmente foram, muitos deles. Aqueles que não conseguiram fazer transformação perderam, né? Voltaram a ter a doença de uma outra forma, de uma certa forma. Então, Jesus não veio para curar aqueles que já conheciam os ensinamentos. Ele veio para curar, entre aspas, né? Cuidar, estimular aquele doente, doente da alma, aquele que não conhece dos ensinamentos, não conhece da lei, porque aquele que conhece, por si só já é responsável pelo conhecimento que já tem. Agora, aquele que não conhece, ele precisa conhecer, ele precisava despertar para as leis divinas. Nós não falamos isso até hoje. Quantos de nós ainda estão aí peregrinando pela vida sem saber o que é que eu estou fazendo aqui? Quantos doentes da alma que nós temos no mundo ainda, olha, o mal que ainda existe neste planeta. E os doentes, os enfermos, são esses que praticam o mal, porque eles não conhecem a lei divina. Quantos, então ele fala também, aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus, dos infelizes que desprezam os infelizes, se somos todos filhos de Deus? Então ele está falando, quantos não são assim? Eu estou no bem, o resto que se dane. Eu preciso ter o meu, o resto é resto. A gente vê isso acontecer na nossa sociedade. Quer seja da mais simples até o mais elevado cargo. Cada um por si, Deus por todos, passando por cima de todo mundo. E somos todos irmãos. Aquele que tem, como diz o outro, o sangue azul e o sangue vermelho, é tudo igual. O sangue é igual para todo mundo. Muda a cor da pele, o resto é tudo igual. De que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Então, o que é isso? Porque naquela época, só quem tinha acesso aos livros eram os doutores da lei, mais ninguém. Eles determinavam tudo, eles que detinham o conhecimento. Então, por isso que ele fala, que adianta isso? Por isso que Jesus disse que nós teríamos o Consolador e que deles jamais nos apartaríamos, porque o Consolador são os livros que vieram da doutrina, não só da doutrina, mas todo esse compêndio de ensinamentos evangélicos que nos faz olhar para a nossa vida e entender que nós estamos fazendo esse processo evolutivo nesse momento da nossa encarnação. Então, somos enfermos da alma ainda. Já modificamos muito daquela época até agora, mas ainda continuamos enfermos. Haja visto o mal do mundo.
Aí prossegue o Nicodemos. Messias, por que dispensaste tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa, sem visitar os lares pobres que lhe circundam a moradia? Olha que perguntinha que ele faz para Jesus. Mas eram as dúvidas dele, e nada melhor quando temos dúvidas do que fazemos as perguntas adequadas na hora certa. E ele estava tendo a oportunidade de estar com Jesus. Quantas vezes a gente vai ter essa oportunidade? E quantas vezes ele teria? Ele tinha que, tudo aquilo que estava engasgado, ele perguntar para esclarecer. Então ele coloca assim, ó, estive com a multidão desde as notícias iniciais do novo reino e com quem ele teve o tempo todo, né? Relativamente a Zaqueu, é ele um rico que desejava instruir-se e furtar a lição a aqueles amigos a quem o mundo apelida de ávaros. É o mesmo que recusar remédio ao doente. Então, por que ele fala isso? O que aconteceu com Zaqueu? Né? Quando ele viu Zaqueu lá em cima da árvore, ele pede para Zaqueu descer e fala que vai, vai almoçar, vai jantar, sei lá, alguma coisa, que ia na casa dele. E o Zaqueu fica todo feliz, porque o Zaqueu já era rico, sim, tinha muitas terras, mas ele era um coletor de impostos também. Mas ele era justo. Todos aqueles que trabalhavam para ele, porque ele era o coletor, mas quem ia receber o imposto eram os seus funcionários, vamos assim dizer, né? E quando ele sabia que algum deles tinha tirado além da conta, além daquilo que era o direito deles pagar, obrigação deles pagarem, e o cobrador de direito de exigirem né, o pagamento, ele devolvia duplicado o valor e ainda punia aqueles que tinham feito aquilo. Então, ele era uma pessoa boa. E parte também das coisas que ele colhia, ele também reservava a auxiliar os pobres. Então, ele não era um espírito ruim, porque assim, coletor de impostos já logo imaginava que a riqueza dele vinha dessa coleta. Porque o que o pessoal fazia? Olha só se isso daí é uma mera coincidência, ou se a gente já não faz hoje, se isso a gente não, mas nossa sociedade faz isso. Ia cobrar o imposto, cobrava mais, porque aquele a mais ficava para eles, e eles iam enriquecendo com isso. Será que isso não acontece hoje na nossa sociedade? Nós continuamos sendo esses espíritos que lá atrás faziam isso e hoje viemos para ser mais justos diante de todos esses ensinamentos, de todas as reencarnações que já tivemos, e estamos olhando isso acontecer hoje, 2025 anos depois que Jesus veio estar conosco. Somos nós, homens doentes, daquela época e continuamos até hoje. Então, ele fala, né, que ele, depois que foi ter com Jesus, que Zaqueu fala, né? Porque Jesus fala para ele, hoje agora eu não lembro o termo, mas vamos dizer a luz, né? Entrou nesta casa, mais um cristão. Por quê? Porque a partir daquele momento, Zaqueu ele não se desfez dos seus bens, mas ele deixou as pessoas, aqueles que iam cuidar de tudo aquilo, e continuou fazendo, ainda aumentou mais o trabalho de auxílio àqueles necessitados, de toda a ordem. Então, toda aquela plantação que ele tinha, uma parte ele tinha que vender, porque ele precisava manter o trabalho dele, aquilo tudo girando, mas aquela outra parte era toda para ele dividir.
para as pessoas necessitadas. E ele distribuía até fora da cidade onde ele morava. Então, ele era uma boa pessoa, né? E foi ensinar, era uma atitude dele de ensinar os outros. E Zaqueu seguiu Jesus, ele foi divulgar os seus ensinamentos também, ele saiu a falar dos ensinamentos do Cristo. Lembra daquele homem, naquela lição em que aquele rapaz quer seguir Jesus, mas Jesus fala, desface dos teus bens e vem me seguir? Então, Zaqueu fez isso. Não que ele desfez porque ele vendeu tudo e doou, não, mas ele deixou aqueles que podiam fazer com que aquilo continuasse o trabalho e ele saiu a, a pregar os ensinamentos do Cristo. E era isso que Jesus tinha falado para o rapaz. Não era para ele vender e se desfazer de tudo, mas ele deixar para trás e ele seguir Jesus, porque ele não ia poder seguir Jesus numa liteira, com os escravos e tudo isso. Nada disso, tinha que ser igual aos outros. E era isso que foi isso que ele não entendeu. Mas Zaqueu entendeu, porque ele já estava preparado para isso. E aí ele pergunta, Nicodemos pergunta, e as meretrizes, Senhor, por que as defendeste? Jesus fala, Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres que censuras ressurgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram. Enquanto parecerão prejados de sombra e lama aqueles que lhe prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade. Meus amigos, porque a responsabilidade não é só daquela que não encontra outra forma que não seja de vender o próprio corpo para alimentar muitas vezes a família. A responsabilidade disso tudo também cai daqueles que aceitam. Porque nós não viemos no mundo para isso. Não é o sexo não é o pecado. O pecado é como nós vivemos o sexo. É o que nós fazemos dele. Então, o que ela está falando aqui, que elas, inclusive a gente tem o exemplo de Maria de Magdala, né, que ela tinha aquela angústia dentro dela, ela tinha aquela dor dentro dela, ela tinha um vazio, ela falou para Jesus que ela sentia falta de amor. Por quê? Porque vender o corpo para aquelas pessoas que iam pagar para ter o prazer não é amor. É servir é uma máquina servindo de prazer para alguém. E aquilo só vai acumulando mais ainda angústia. Quantas pessoas não são abusadas na sua vida, que nós vemos aí hoje em dia, se torna público tudo isso, e isso sempre existiu na humanidade, os abusos, desde crianças, adultos e tudo mais, sempre existiu, mas era velado. Hoje em dia está tudo exposto, né? Para mostrar que isso ainda acontece. Não é condenar aquele que foi, mas é aqueles que praticam. E não é uma condenação, não digo uma condenação de como antigamente se fazia, mas assumir a responsabilidade diante daquele ato. Hoje pode não assumir a responsabilidade, mas vai ter que assumir perante Deus, porque violou uma alma. E quem é que mantinha tudo aquilo? Os locais de prostituição. Por que elas existiam? Pela falta de equilíbrio na vida sexual dessas pessoas, porque normalmente eram homens casados que tinham suas famílias e que muitas vezes, além de levar as doenças para essas mulheres do prostíbulo, onde eram as prostitutas, né, vamos assim dizer, ainda levavam para casa as doenças. Olha a responsabilidade que assumia, tem
e assume cada um de que faz isso. Então, o sexo não é errado. A forma como se pratica é o erro, porque entre duas pessoas que se amam, ele é saudável, faz parte, mas com respeito, com amor, com carinho, não simplesmente para uma satisfação do próprio corpo, do espírito, né? Porque a satisfação, o prazer está no espírito, no corpo, mas quem sente é o espírito. Então, não é o corpo que é o responsável, mas o espírito que ali está habitando aquele corpo, porque ainda tem essa doença em si, não venceu. Então, eles falam que é como que Jesus está falando aqui. E ela, quando foi, Maria Magdala, quando foi, é o maior exemplo, né? Quando ela foi conversar com Jesus, que ela falou dessa falta de amor que ela sentia no coração, essa solidão que ela tinha, e Jesus conversa com ela, e o que ela faz? Ela vende o local, porque ela tinha uma mansão onde funcionava com muitas pessoas que trabalhavam para ela. Ela vende, divide o dinheiro com todas aquelas mulheres que estavam ali para que elas pudessem refazer suas vidas, e ela vai seguir Jesus. Não junto com os apóstolos, porque eles não aceitaram ela junto deles. Porque eles ainda tinham o preconceito do mundo, apesar de toda a fala de Jesus. Mas o que ela faz? Ela vai lá onde ficavam os leprosos, lá no Vale dos Leprosos, e ela entra lá, e lá ela começa a cuidar deles e a levar os ensinamentos de Jesus para todos eles. E tanto que ela atinge, ela tem a doença também, ela adquire a doença, mas ela assim continua lá cuidando deles e pregando, e até que quando ela está no fim da vida, né, um tempo antes dela morrer, ela pede que ela gostaria de encontrar Maria, a mãe de Jesus, antes de morrer. E ela aquelas pessoas tão gratas pelas curas que fez, muitas vezes ajudando ali a curar as pessoas, conseguem levá-la até Maria, e ela morre nos braços de Maria. Então, minha gente, nós temos que entender que nós não viemos no mundo para esses prazeres. Nós temos que ter o prazer dentro daquilo que é a nossa vivência no dia a dia, com aqueles com quem a gente uniu os nossos laços de afeto. E aí ele explicando para ele tudo isso, né? E depois de lhe abusarem da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade, quantas não morriam pelas doenças que adquiriam? Porque não era só com uma, não era só ali, onde quer que eles fossem, que tivesse um lugar desse, esses homens, eles iam procurar. E essas doenças transmissíveis sexualmente foi se expandindo. E hoje em dia tem o que cura, tem os remédios, tem tudo que é preciso, mas nem sempre ela pode deixar cicatrizes muito grandes, né? A esterilidade muitas vezes acontece por conta disso, mas antigamente não tinha os recursos e as pessoas morriam com essas doenças, né? Aí, lá vai Nicodemos mais uma vez. Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? Aí vai lá ele questionar por que Jesus deixou Pedro assim como coordenador, porque ali na casa do caminho que eles se reuniam, ali é que eles resolviam as coisas, né? E ele indignado. Poxa, Pedro te negou e como é que você entregou para ele esse posto? Aí, olha que Jesus responde. Exatamente por isso. Na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Porque a gente sabe o quanto ele se arrependeu, o quanto aquele remorso, aquela dor
fluía de dentro dele por ele ter feito aquilo. Mas Jesus sabia que eles precisavam fazer aquilo, porque se eles aceitassem Jesus naquele momento, e eles sabiam que de Jesus não tinha volta, né? Se eles aceitassem, falassem que eles realmente seguiam Jesus, ia perder todo o trabalho do Cristo. E Jesus sabia disso. Era necessário que eles todos se afastassem dele naquele momento, para que não perdesse o trabalho de Jesus. E não se perdeu, né? Tanto que até hoje, né, por que tudo isso teve essa continuidade toda? Pelo esforço desses espíritos, desses 12 discípulos de Jesus. Mas, aí continuando Jesus falando, mais que os outros companheiros, ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção, né? Porque apesar de Jesus saber, aquilo que Pedro sentia era indiferente, não, era independente do que Jesus sabia da importância deles terem feito aquilo. Por quê? Porque ele sabia que aquela dor era dele, era do Pedro. E não tinha como Jesus diminuir aquela dor, a não ser dando o trabalho para ele, né? Aí lá vamos nós com Nicodemos. Mestre, e os ladrões do último dia, por que te deixaste molar entre dois malfeitores? E por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Porque Jesus foi crucificado, naquela época, os ladrões, a pena era eles serem crucificados. E Jesus foi crucificado entre dois. Eu lembro só do nome de um deles, que é o Dimas, que é esse que Jesus, que aqui o Nicodemos está falando, que Dimas foi o único que para quem. E por quê? Porque ele ficou pedindo para Jesus se você pode nos salvar e tal. E ele pede para Jesus que, naquele momento final, que ele pudesse levá-lo também para o paraíso. E Jesus fala que ele vai. Um dia ele irá. Porque Jesus não diz para ele que dali ele já ia, mas que um dia ele iria. Realmente. Todos nós iremos, o dia que nós estivermos realmente transformados, sermos espíritos realmente cumpridores da lei divina. E Jesus sabia que ele um dia ia ser, como todos nós. Aí vamos ver o que Jesus diz para ele. Como podes julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conheces desde o princípio? Quer dizer, nós não fazemos isso? Nós julgamos sem conhecer a história verdadeira, né? Porque a história que a gente conhece é por aí que a gente julga e não conhecemos em tudo. Mas Jesus não, né? Ele conhecia a história deles. Não acoberto os que praticam o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que se lhe meça o tamanho da falta. Então, nós temos que tomar cuidado com o nosso juízo, né? Há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio, e há empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Com referência ao amigo, a quem prometia a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim o fiz, mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. Assim como todos nós vamos. Nós não somos abandonados. Mesmo quando a gente vê as histórias no umbral, que todo mundo morre de medo do umbral, né? De ir para o umbral, mas será que a gente tem atitudes, tem pensamentos de que nós merecemos ir para outro lugar? Então, quando ele fala aqui dessa forma, é um período em que as pessoas
vão tomar tento e atenção naquilo que elas sentem, naquilo que elas pensam, no que elas agiram, repensar tudo aquilo. E vão pedir ajuda. E todos que pedem ajuda são ajudados. E aí sim, eles vão se reerguer e ser educados nas suas necessidades para novas oportunidades reencarnatórias. Então a oportunidade vai ser dada para todos, inclusive para nós mesmos, quando a gente desencarnar, serão dadas as oportunidades. Vamos nos reeducar naquilo que não conseguimos fazer ainda, para podermos voltar e continuar nesse processo. Lá vamos para Nicodemos de novo. Senhor, insiste, e a responsabilidade com que nos cabe tratar da justiça? Por que pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam? Porque o que Jesus faz, né, naquela hora em que ele está crucificado? Né? Ele fala, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós sabíamos? E será que a gente sabe hoje o que nós fazemos? Será que nós somos conscientes do que é justiça divina? Não temos ainda. Quantos de nós, muitas vezes, achando que estamos fazendo um bem, não percebemos tudo à nossa volta? Então, vamos lá ver o que Jesus vai responder para ele. Não anulei a responsabilidade em tempo algum, porque pedir para perdoar não quer dizer que vai se eximir da responsabilidade do ato cometido, né? Roguei algemado à cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo, e por isso mesmo se revelavam dignos de maior compaixão. Então, olha só a visão de Jesus nessa hora. Quando nós somos injustiçados na vida, que nós ouvimos as coisas e falamos, meu Deus, da onde estão tirando isso? Que nós nos sentimos injustiçados por qualquer motivo que seja, nós nos sentimos injustiçados hoje com o imposto, com os ICMS, o IPI, todas essas coisas que nós temos que pagar por tudo aquilo que nós consumimos, nós nos sentimos injustiçados. Então, mas nós temos que ver que isso é o necessário, porque isso move a nação. Mas nós também temos que entender que aqueles que se aproveitam disso não serão menos responsabilizados. Ai, mas ele está fazendo alguma coisa. E muitas vezes é para si próprio, como a gente já viu aqui na história que ele mesmo já trouxe. Né? O benefício em si próprio. Mas nem assim a gente deixa de fazer, de cumprir com as nossas obrigações. Agora, a responsabilidade é de cada um. E cada um vai assumir a sua responsabilidade perante a sua própria consciência, em qualquer momento. Então, é isso que Jesus está querendo dizer. Né? Olha, esclareci que eles não sabiam o que estavam fazendo. E por isso mesmo se revelam dignos da maior compaixão. Assim como nós não falamos, quando a gente ouve uma notícia má na televisão, qualquer que seja, a gente precisa orar por todos eles. É como foi o que Jesus fez. Eles não vão se eximir da responsabilidade dos seus atos. Mas neste momento, eles não sabem o que estão fazendo, para si próprios, gente. Nós, tudo que nós fazemos de bem ou mal, nós não estamos fazendo para nós mesmos? Vamos nos responsabilizar por aquela atitude na hora ou depois, mas estamos fazendo para nós mesmos. E eles não acham que estão fazendo a coisa certa? É isso que nós precisamos compreender.
que Jesus sabia exatamente para que e por que ele estava falando aquilo lá, né? Ante as palavras do Senhor, concluiu o antigo mestre de Israel. As lágrimas me subiram das entranhas da alma para os olhos. Nada mais vi que não fosse o véu diáfano do pranto, a refletir as sombras que anunciavam a noite. Ainda assim, ouvi como se o Senhor me falasse longe, muito de longe. Misericórdia quero, não sacrifício. Olha, nesse ponto da narrativa, Nicodemos calou-se. A emoção sufocara a voz do grande instrutor, cuja presença nos honrava a mansão espiritual. E quanto a nós, velhos julgadores do mundo, que os ouvíramos, atentos, entramos todos em meditação em silêncio, de vez que ninguém apareceu em nossa tertúlia íntima com bastante disposição para acrescentar alguma palavra. E o que a gente pode dizer diante de tudo isso que Jesus veio falar? E será que ele falou só para Nicodemos? Será que isso que ele traz não toca o meu coração, o coração de cada um de nós, ainda hoje? Nós não somos esses espíritos que julgamos todos eles como, até hoje, fazemos essas perguntas. Senhor, para quê? Por que, Senhor? Porque nós não compreendemos as lições da vida. Porque as lições nos vêm como um incentivo, um sinalizador daquilo que nós precisamos fazer de mudanças em nós. E muitas vezes nós ficamos olhando a dor do outro, sem olhar para as nossas próprias, e julgamos, nós primeiro criticamos, julgamos, condenamos, para que não olhemos para nós mesmos, para as nossas próprias dores. E depois de tudo isso que Jesus disse, o que mais eles podiam dizer? O que mais eles poderiam falar? Mas nada. Porque Jesus disse tudo. Ele respondeu todas as perguntas. Só que não respondeu para que não houvesse reflexão. Precisa haver reflexão da nossa parte. Nós precisamos conhecer Jesus para saber que o que ele fez, o que ele falou, tinha sempre um fundamento. Então, quando ele fala misericórdia, quero, não sacrifício. Que nós tenhamos isso em mente. Quando ele pede, tende misericórdia de todos, porque eles não sabem o que faz. E nós? Não pedimos também para nós misericórdia, auxílio a toda hora, perdão a todo instante pelos nossos erros? Porque ainda estamos tentando fazer diferente. Imagina naquela época com toda aquela o poder dentro das instituições religiosas, como é que não era? Você tem que largar tudo aquilo para entender outro ensinamento, que tudo aquilo que você tinha como certo, de repente, você enxerga de outra maneira. Como foi para Paulo, para Saulo, né? Que era o doutor da lei, que perseguia os cristãos, quando ele descobriu, quando ele encontra Jesus, e que ele se afasta de tudo para poder entender tudo aquilo que ele conhecia e aquilo que Jesus tinha trazido. Aquele tempo no deserto onde ele ficou refletindo que todo aquele conhecimento que ele adquiriu de Jesus não era diferente da lei, só que a lei divina
É uma só. E a interpretação é que estava sendo inadequada. E ele não se transformou? Não foi o maior divulgador depois dos ensinamentos de Jesus? Então é isso. Como eu estou recebendo esses ensinamentos? Como eu estou recebendo essas oportunidades que Jesus teve de falar com Nicodemos, mas está falando comigo também, está respondendo os meus porquês. Por isso que eu digo que quando nós fazemos uma leitura e nós nos colocamos na figura daquele que está conversando com Jesus ou com um apóstolo, quando a gente se coloca na situação, ele responde as perguntas que nós fazemos também, que eu faço. Por isso eu digo que toda leitura, ela só tem sentido quando eu me identifico com um personagem e aproveito as lições para aquele personagem, porque tem a ver com a minha história, com a minha vida. E será que tudo isso que Nicodemos pergunta, nós também não nos perguntamos hoje em dia? Por que, Senhor, está acontecendo guerra nesse nosso tempo, no século 21, onde a tecnologia está lá em cima, onde a ciência está lá em cima também, descobrindo os remédios, descobrindo a cura para tantas doenças. Ainda temos guerra. Por quê? Porque somos homens ainda, espíritos no processo evolutivo, trazendo arraigado de nós o nosso passado, onde o poder pela terra, onde o poder pelo o domínio sobre as pessoas ainda era forte, e continua. E viemos para vencer isso, mas ainda não compreendemos que viemos para vencer isso em nós, e não para transbordar de novo todas essas tendências perniciosas aí pelo mundo todo. Então, que nós possamos refletir realmente nessas lições e trazer para nós esses ensinamentos tão maravilhosos. E nós temos as perguntas dos nossos amigos e vamos respondê-las na medida da compreensão e para poder até clarear um pouco mais a lição, muitas vezes, né? Então, a primeira é da Sheila Schneider, nossa amiga que está sempre conosco aqui no programa, é de Brisa Velha, Brisa Mar, Vila Velha, no Espírito Santo. E ela pergunta, por que Jesus faz essa afirmação? Aí ela vai pôr a afirmação. Nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Quem são os doentes de antigamente e os doentes de hoje? Quem são os sãos de antigamente e os sãos de hoje? Olha, nós somos os doentes de ontem. Um pouco mais esclarecidos? Um pouco mais esclarecidos. Mas olha a história da humanidade antes. E a história que Jesus traz de Nicodemos aqui, a conversa com Nicodemos, que a gente vê Maria de Magdala, a gente vê um exemplo de pessoas, tá? Viu Maria de Magdala, Pedro, esses espíritos que tiveram poder, de qualquer forma que fosse, e foram curados. Pelo quê? Porque se enxergaram, se viram como espíritos que somos, e que como espírito é necessário essa transformação para esse processo evolutivo, que a nossa vida não é aqui é um momento da nossa vida de espírito imortal que somos, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Ele está falando isso para nós hoje, mas nós ainda estamos fascinados pela materialidade. Assim como eles eram antigamente. Somos nós repetindo os mesmos erros do passado. Quem são os doentes e quem são os sãos? São os mesmos do passado.
que ainda não conseguimos nos distanciar desse espírito que fomos lá atrás, para realmente fazer de nós um homem novo, o espírito novo, né? Com as ideias voltadas realmente para as leis divinas. Então, quem são os sãos de hoje e os doentes? E fazendo uma comparação, são os mesmos. A gente olha, gente, é só olhar à nossa volta. Olha no mundo. Eu falei das guerras, eu falei dos desmandos dos governos. Quem são esses espíritos? Eram os mesmos que comandavam antes, que vieram para comandar hoje, lúcidos, mas se perdem quando é a fascinação do poder. E aí vão fazer atrocidades. Agora eu pergunto, onde estão os sãos e onde estão os doentes? Na nossa atualidade. Nós precisamos olhar com os olhos de ver e ouvidos de ouvir. E Jesus, os ensinamentos dele veio para todos nós. Mas quem é que está aproveitando isso? Se eu estiver aproveitando, maravilha. Mas se eu estiver ainda martelando naquele mesmo erro, eu sou no inferno. Então, aqueles que já acreditam, que sabem que tudo isso é passageiro, nós devemos, de alguma forma, orar por todos eles. Para que uma hora esses espíritos despertem. Pode ser que não seja nesta, mas vão despertar um dia. Como todos nós já fizemos o nosso momento de despertar. Que já encontramos Jesus. Não somos espíritos perfeitos, não somos, assim como ele falou para Nicodemos. Os discípulos não são espíritos perfeitos, mas são espíritos que estão se dedicando, que estão se esforçando para ser melhor, para fazer mais bem do que mal. Qual é a minha situação? Cada um tem que analisar a si próprio. Eu estou ainda repetindo erros do passado ou eu estou procurando fazer esse processo evolutivo na minha vida? E é íntimo, é de cada um. Espero ter respondido sua pergunta. Se não respondi, vocês podem perguntar de novo, de outra forma, para ver se fica mais claro, né? Então, vamos ver. Agora é da Ângela Barbosa de Cruzeiro, de Campina Grande, na Paraíba. E ela pergunta, o que Jesus viu em Zaqueu, muito além do horizonte? Quantos Zaqueus ainda precisam descer da árvore? Como farão agora? Eu preciso enxergar. Será que eu sou Zaqueu? Porque, gente, quando Jesus encontra Zaqueu, Zaqueu já fazia o bem. Ele só passou a fazer mais bem ainda. Por causa desse encontro. Mas ele já era uma pessoa boa, ele já era justo. Porque quando nós pensamos assim, cobrador de imposto, que a gente sabe da história, já pensa numa pessoa que enriqueceu por conta disso. Zaqueu não era assim. Eu já contei a história agora aqui durante o nosso trabalho. Então, Zaqueu já era um homem bom. Ele só se tornou melhor ainda depois que Jesus foi ter na sua residência.
E é o despertar, gente. E Jesus está conosco, está com todos nós. Por quê? Porque Jesus está no nosso evangelho. A palavra de Jesus está aqui. É Jesus falando para mim, é Jesus falando para cada um de nós. Agora eu preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Senão aquilo é palavra morta. Ah, não serve para mim, serve para o outro, serve para não sei quem, para não sei quem lá. Não, é para mim mesma. Então eu preciso olhar para isso. Como vamos fazer agora? Vamos seguir a lei divina. Aqueles que realmente querem seguir as leis. Lei de sociedade, a lei de amor, a lei de justiça, a lei de igualdade. Tudo isso é lei divina, gente. A lei de progresso. Então, nós precisamos aprender sobre as leis, estudar as leis. E quando nós estudamos as leis, nós vamos perceber o quanto nós já vivenciamos da lei, não sei, assim, instintivamente, intuitivamente, porque já estamos num processo de evolução. Não é que vamos sair daqui anjos, não, nós vamos passar pelo todo esse processo, mas já estamos compreendendo o que é que nós estamos fazendo em cada encarnação. Aí onde a gente encontra a lei divina? No livro dos Espíritos. No livro terceiro do livro dos Espíritos, tem a lei divina, com perguntas e respostas, com todas as nossas dúvidas. Nós precisamos entender e estudá-la para poder saber se nós já estamos vivenciando ou não. E aí temos mais uma pergunta que é da Sônia Nobre, também está sempre conosco, né, Sônia? Ela é lá da cidade, lá do Gonzaga, em Santos, aqui no estado de São Paulo. Qual o alcance dessa afirmativa para a nossa vida, para esses dias de agora? Porque pediste o perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam. Não anulei a responsabilidade em tempo algum. O que quer dizer isso? Quer dizer que, olha só, vamos falar da gente mesmo. Eu cometo alguma coisa, faço alguma coisa e deixo alguém, mas eu, assim, vamos dizer que é uma coisa muito má para alguém. E eu passo o tempo e eu peço perdão para a pessoa. Peço a Deus que me perdoe, peço à pessoa o perdão, e esse perdão é concedido. Tudo bem, gente, mas não anula o ato que eu pratiquei. É isso que Jesus falou. Que perdoar é um ato de caridade, é um ato de amor pelo outro. Mas não anula a responsabilidade do outro o mal que ele causou. Isso é que nós precisamos compreender. Eu posso pedir perdão por alguma coisa que eu tenha feito de mal para alguém, mas não anula a responsabilidade desse ato. Eu sempre serei responsável por ele. E é isso que Jesus está explicando, que ele pediu perdão, que Deus perdoasse a todos nós. E por esse pedido de perdão é que nós estamos aqui hoje. Porque naquele momento que nós fizemos aquela atrocidade, será que Deus também não podia fazer? Ok, vamos acabar com esse planeta e acabou. Mas com aquele pedido sincero de Jesus, pedindo a Deus que nos perdoasse, ele nos deu outras oportunidades. E nós estamos aqui hoje. Será que repetindo aquele mesmo erro? Mas o importante dessa sua pergunta, Sônia, é que a gente lembre que mesmo que nós peçamos desculpas, nós somos responsáveis pelo aquele mal que nós já causamos. E o outro nos perdoa, o outro vai conviver com a gente normalmente. Aquele ato é uma marca no nosso perispírito, do mal que eu causei. Pode atenuar porque o outro
Perdoou? Claro, mas a responsabilidade continua ali. Eu vou ter que prestar conta delas lá na frente. É isso que nós temos que ter consciência, né? Bom, acho que dá tempo de eu contar. Tem um livro que chama E para o Resto da Vida, tem uma história assim, que uma criança, mas ele só fazia arte, só fazia coisa errada. Era desastrado, e tudo ele pedia desculpa para todo mundo. Ele fazia uma coisa, pedia desculpa, fazia outra, pedia desculpa. E até que um dia o pai dele chamou ele, pegou uma tábua e falou para ele: olha, aqui tem a tábua, pregos e o martelo. Cada vez que você pedir desculpas de qualquer coisa que você fizer, você vai pregar um prego nesta tábua. E assim foi. E ele foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Quando a tábua já estava cheia, o pai falou para ele: agora você vai tirar todos os pregos. E ele tirou. E o pai perguntou para ele: a tábua está igual que era antes? E ele falou: não. Ele falou: então isso é todas as marcas que você deixa nas pessoas, em você mesmo, das coisas que você fez que não eram certas. Então é isso. Aquela marca fica cravada em nós, porque nós realizamos um ato mal para o bem. Espero que tenha ficado assim mais claro essa questão de que nós não perdemos, nós não deixamos de ter responsabilidade sobre o nosso ato, mesmo que o outro tenha nos desculpado. Então, meus amigos, nosso programa se acabou. Eu agradeço a oportunidade desta estação, desta web rádio, de nos receber aqui para essas lições tão lindas trazidas pelo nosso querido Humberto de Campos, aos espíritos mensageiros dele que vieram me auxiliar neste momento, e a todos que compartilharam comigo estas lições e este nosso dia e esse nosso programa. Um grande abraço a todos, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.